Bom dia, turma. Bom, como eu falei para vocês, fórmula de Bhaskara, que não é do Bhaskara, né? Ele foi quem oficializou essa fórmula. E aí, algum matemático brasileiro pegou esse livro e aí a história pegou. Bom, Bhaskara oficializou essa fórmula para resolver problemas relacionados à geometria, a álgebra, tá, gente? Normalmente, a matemática, essa matemática mais antiga, ela é usada para resolver problemas na parte da agrimensura, na parte da divisão de terrenos, né? Mais voltado para essa parte de espaço, né? De divisão de áreas. Então, assim, a fórmula de Bhaskara, a aplicação dela, ela está aqui no PET na semana 4, que é nada mais do que uma álgebra aplicada, tá vendo? Para resolução desse tipo de problema. Então, eu tenho aqui uma piscina, um terreno de 288 metros quadrados, e aqui nessa questão a gente consegue encontrar uma equação do segundo grau. Tá vendo aqui, ó? Então, resolução de problemas representados por equações polinomiais do segundo grau. Então, Bhaskara se aplica basicamente na geometria plana, tá? Na álgebra, para resolução de alguns problemas desse tipo. Bom, o que é a fórmula? A fórmula, na verdade, é isso aqui tudo, ó. X é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes a. Bom, eu reforço isso sempre em sala de aula, mas vou falar novamente. Vocês precisam entender que a numeração que a gente conhece, quando vem com essas incógnitas aqui, ó, x, existe sempre ao lado desse x aqui um número 1x. Existe sempre aqui, ó, um expoente, tá? Ó. Por que a gente não põe, Joaquim? Já que existe, por que não escreve assim? Para facilitar a escrita. Então, por exemplo, o número x, na verdade, ele é assim, ó. Todo número é assim. A escrita dele é assim, por exemplo, o 3. Eu posso ter multiplicado por 1 e eu posso ter aqui também, ó, elevado, tá, ó, a 1, ó, não muda a escrita. Mas a gente não põe essa parte, a gente não põe o 1, a gente não põe o elevado a 1, a gente põe só o 3. Da mesma forma o x aqui, ó, a gente não põe esse 1 vezes x e x elevado a 1. Não há necessidade. Então a gente escreve só x. Mas vocês precisam entender que existe um 1 aqui atrás dele e que existe o elevado a 1. A gente tem que ter essa visão diferenciada matemática para poder resolver as fórmulas. Porque senão a gente fica tentando resolver e não consegue. Por exemplo, aqui, 5x mais x é quanto? Bom, 5x mais 1x são 6x. Tá vendo? Ó, resolvi 6x. Bom, 6x menos 3 é igual a 0. Qual o número que eu multiplico por x, que eu subtraio por 3, que dá 0? Se você resolver isso aqui, ó, você vai pegar o 3, vai passar a equação, vai ficar assim, ó, 6x é igual a 3. Então, x vai ser, na verdade, 3 dividido por 6. Então, o valor de x, aqui nessa equação, é 3 dividido por 6. Vamos pegar aqui, ó, uma calculadora, que eu adoro, uma calculadora. Então, 3 dividido por 6, o valor de x é meio. Opa, então quer dizer que naquela equação, se eu fizer 5 vezes meio mais 1 menos 3 vai dar 0? Vamos ver? Quanto que é o valor de x mesmo? Não era meio? Então, 5 vezes meio
dá quanto? 2,5. Opa, então esse aqui, ó, virou 2,5. Mais 1, aqui é vírgula, tá? Mais 1 menos 3. Opa, mas aí não vai dar, ó. Mais um x, tá? Ó, não é 1, é 1x. Então, quanto que é o valor de x? É meio. 2,5 mais meio equivale a 3. 3 menos 3 é igual a quem? É igual a 0. Então, eu quero descobrir nessas equações, a única coisa que nós queremos descobrir é qual que tem que ser o valor do x aqui para que essa equação seja 0. É só isso, gente. Então, aqui na fórmula de Bhaskara, a gente precisa descobrir qual que é o valor de x, aqui e aqui, para que essa equação seja 0. É uma equação simplesinha, igual a que vocês têm costume, por exemplo. 5 mais x. 5 mais x, não. 5 menos x é igual a 0. Qual que tem que ser o valor de x? Olha só. Para que essa continha pequenininha aqui, ó, daqui para cá, dê 0. Oh, simples demais. O valor de x tem que ser 5. Porque 5 menos 5 é 0. Tá, ó. 5 menos 5 é 0. Bom, então aqui, ó, 5x mais x menos 3 é igual a 0. Bom, o valor de x tem que ser meio. 5 vezes meio, 2,5. Mais meio, 3. Menos 3, 0. Agora, a fórmula de Bhaskara, você vai usar esse mesmo princípio, gente. O mesmo princípio é quanto que tem que ser o valor de x para que essa fórmula seja igual a 0. Só que aqui, ó, o valor de A, o valor de B e o valor de C formam uma equação do segundo grau. Por que de segundo grau? Olha o grau aqui dessa incógnita. O valor de x ao quadrado. Por isso, equação do segundo grau. Se não tivesse esse cara aqui, ó, esse termo ao quadrado, nós teríamos uma equação do primeiro grau, uma equação comum, simples. Ó, mas nós temos um x ao quadrado. Bom, aí a coisa se complica um pouco, por quê? Porque para eu encontrar o valor desse termo aqui, ó, eu vou copiar essa formulazinha e vou colocar ela em cima aqui só para vocês entenderem uma coisa. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, no lugar de A, que é um número, eu tenho 3. O lugar de B, que também é um número, eu tenho 2. E o lugar de C, que também é um número, eu tenho 1. Não é fácil eu manipular isso aqui, ó, passando um termo para um lado de lá, tentando resolver, tá, de forma algébrica. Eu não consigo achar de forma tão fácil. A gente até consegue, mas dá muito trabalho para encontrar quem seria x aqui para que essa fórmula aqui fosse 0. Então, não é simples assim. Vou colocar o valor aqui. Então, vai ser 1. Então, o valor de x. Então, 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. 2 vezes 1. Vou colocar o vezes. Mais 1. Vamos ver quanto que dá? 3 que multiplica 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, 3 vezes 1 é 3. 2 vezes 1 é 2. Então, 3 mais 2, 5 mais 1, 6. 6 é igual a 0? Não. Então, o valor que eu supus que x seria, eu falei que seria 1, não atende essa verdade aqui. Ou seja, se eu colocar 1 aqui, não vira 0 do lado de cá. Não pode. Então, o valor eu tenho que descobrir quanto que é. Bom, para essa equação do segundo grau, isso vai gerar duas respostas. Existe provavelmente 2 números que eu possa colocar aqui que essa equação se anule. Então, existem 2 números
Provavelmente eles têm que ser iguais, tá? Ó, x pode ser 3, por exemplo. X pode ser 3 aqui também. 3 e 3. Ele vai anular e vai virar 0. Mas x também pode ser menos 3, que vai anular e vai virar 0. Isso a gente vai descobrir usando o quê? Bhaskara. Tá, ó. Esse cara já inventou a fórmula, deixou pronta, mastigada, para a gente usar. Então, a fórmula está aqui no PET, ó, na semana 3, tá, ó, que é o seguinte, ó, tem um passo a passo para a gente fazer isso, para a gente resolver isso. Tá, ó. Então, aqui, ó, está falando sobre as equações do segundo grau. Podem ser completas, ela tem o termo A, B e C. Aí vem algumas regras matemáticas. A diferente de 0, B diferente de 0, C diferente de 0. E aí tem um exemplo. Ela pode ser incompleta, ou seja, ela tem o A e tem o C e não tem o B. E aí ela é facinha de resolver quando ela é assim, ó. Mamão com açúcar mesmo. Só de tirar o termo B aqui, ela fica bem fácil de ser resolvida. Ó. E ela também pode ser incompleta faltando o C, que é a última variável aqui. Então, ela tem 3 formas de aparecer. Como é que acha as raízes dessa equação? Como é que eu acho o valor de x? Quais são os 2 valores de x que eu lanço na fórmula e eu respondo a pergunta? Bom, simplesão, ó. Primeira coisa, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, a gente chamou de delta, que é esse triângulozinho aí. Então, esse cara que está aqui dentro dessa raiz, a gente vai substituir por delta. Tá? Ou, se você não quiser escrever delta, existe um símbolozinho, né? Ó, aquele símbolo do triângulozinho, ó, raiz de delta. E aí a gente tem que colocar delta aqui, ó. A gente precisa calcular o valor de delta. Aí a gente vai inserir ele aqui só para explicar, ó. Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Bom, problema. Quando delta der negativo, ou seja, delta é igual a menos 5, na hora que você resolveu isso aqui. Essa fórmula não possui raiz real, ou seja, o número que você encontrou, você vai encontrar, não pertence aos números reais. É um número de raiz negativa, que aí vai cair no número imaginário, e isso vai ser objeto de estudo para frente. Aí você vai colocar que não tem raiz real. Não pertence aos números reais. Bem tranquilo. Então vamos resolver uma equação aqui, ó. Vamos pegar uma do PET, que está com resposta, e vamos fazê-la, né? Ó. Vamos pegar uma aqui, um exemplo, isso aqui, ó. X ao quadrado mais 5x mais 6 é igual a 0. Então, eu vou pegar aqui essa fórmula, vou copiar. Vamos colocar aqui, ó. Então, vamos ao passo a passo para resolver isso. Deixa eu colocar ela no cantinho aqui. Espera aí. Deixa eu justificar ela. Vai. Quer não. Agora foi. À esquerda. Então, aqui, ó, no PET, tem um exemplo, que é x ao quadrado mais 5x mais 6 é igual a 0. A gente vem aqui e coloca assim, ó, 5x ao quadrado, aí aqui é x ao quadrado, é o 1, tá vendo? Que não precisa colocar. Mais 5x mais 6 é igual a 0. Deixa eu só confirmar. X ao quadrado mais 5x mais 6 é igual a 0. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar quem que é o A, quem que é o B, minúsculo, tá? A, B, quem que é o B e quem que é o C. Bom, o A, eu já até escrevi ali, ó. O A é o termo que vem acompanhado do quadrado. Então, A é igual a 1. Joaquim, mas ele não está lá.
exatamente. Quando ele não está, por exemplo, está só x ao quadrado, é 1. Se tivesse assim, ó, 5x ao quadrado, quem seria o a? Seria o 5. Beleza? Nesse caso nosso, aqui, ó, o 5x ao quadrado aqui não tem, nós temos só o 5, né? Ó. Nós temos só o a, então fica assim, ó, a igual a 1. Quem que é o b? B é o termo que está acompanhando o de primeiro grau, que é esse aqui, ó, é o 5. E o c é o termo que não tem incógnita, é o 6. Então eu já sei quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c. Esse é o primeiro passo, gente, não esqueça. Primeiro, vamos colocar aqui, ó, primeiro passo. Encontrar o a, o b e o c. Encontrou? Partimos para o segundo passo, que é resolver a fórmula do delta. Ó. Copiar ela aqui, vamos colocar ela aqui. Bom, eu sei que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí eu vou substituir o que eu tenho aqui, ó, de valores para a, b e c para achar o delta. Quem que é o meu b? O b aqui é 5, não é? Então eu faço 5 ao quadrado. Quem que é o meu 4? Vezes o 4 é 4. Quem que é o a? O a nessa equação é 1. Então, vezes 1. Quem que é o c? O c é o 6 vezes 6. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar assim, ó. 5 ao quadrado é quanto? 25. Menos 4 vezes 1. 4. Vezes 6. 24. Bom, as coisas boas da vida, exercício de professor sempre dá certo. É igual a 1. 25 menos 24, 1. Então, o valor de delta é 1. Vamos ver aqui, ó. Se eles encontrarem isso, delta é 1, olha lá, ó, delta é 1. Delta é maior, se for maior que zero, a equação possui duas raízes reais e distintas, ou seja, é o caso que eu falei, que tem duas raízes e elas são diferentes. Mas elas resolvem a equação aqui, ó, fazendo a equação virar zero, tá? Então, bora lá. Achei o valor de delta e agora o próximo passo é substituir nessa fórmula aqui, ó, que é o valor de x. Aí tem um hábito de falar que é x uma linha e x duas linhas, tá? Ó, a gente tem esse hábito. Deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem o que é isso. X uma linha e x duas linhas. X uma linha, quando a gente fala assim, ah, é x uma linha, x duas linhas. Uma linha é a primeira resposta da equação, ou seja, a primeira raiz real que resolve o meu problema. X uma linha, assim, ó. Então, eu vou pegar aqui menos b. Quem que é b aqui, gente? B é 5. Então, menos 5. Mais ou menos. Aí, para uma linha, eu uso mais. Não uso mais ou menos. Raiz de delta é quanto? É 1. Quem que é a? A é 1 também. 2 vezes 1. Então, fica assim, ó. Menos 5 mais raiz de 1. Opa, peraí. Isso, raiz de 1, eu sei quanto que é. Raiz de 1 é 1. Então, fica menos 5 mais 1 dividido por 2 vezes 1. Então, vamos pôr isso aqui na fórmula bonitinho. Então, menos 5 mais... Deixa eu colocar uma equação aqui para ficar bonitinho. Quer ver? Ó? Fração. Menos 5 mais raiz de 1 é 1, dividido por 2 vezes 1. 2. Então, isso aqui vai dar o seguinte, ó. Outra fração. Menos 5 mais 1. Menos 4. Dividido por 2. Menos 4 dividido por 2, gente, dá menos 2. Então, essa é a primeira resposta. Ó. Ele usou aqui mais 4 dividido por 2, menos 2. Então, a primeira resposta foi menos 2. E a segunda resposta vai ser menos 3. Vamos confirmar? Então, eu fiz com soma, usando mais na primeira linha. Agora, eu vou fazer usando o menos. Então, x duas linhas.
Vamos colocar aqui a resposta. Espera aí. Deixa eu ir lá na x duas linhas. Menos 5. Aí agora eu uso, ao invés de usar mais, eu uso menos. Menos 5. Menos 1. Isso vai dar menos 6. Menos 6. Opa. Espera aí. Menos 6. Menos 6 dividido por 2. Menos 3. Então, as raízes reais dessa equação aqui, ó, que nós temos aqui, dessa equação do segundo grau, que é x ao quadrado mais 5x mais 6 é igual a 0, as raízes que satisfazem essa equação são essas aqui, ó. Eu vou substituir para vocês verem. Vai ficar menos 2 ao quadrado. Ah, ó, menos 2 ao quadrado. Espera aí. Então, aqui, ó, menos 2 ao quadrado. Mais 5, que multiplica. Menos 2 de novo. Mais 6. Isso tem que ser 0, tá? Por regra. Então, vamos ver? Menos 2 ao quadrado. Dá quanto? Dá 4. 5 vezes menos 2. 5 vezes menos 2 dá menos 10. 4 menos 10. Mais 6. Mais 6. Isso tem que ser igual a 0. Então, vamos ver? 4 menos 10. Menos 6. Menos 6 mais 6 é igual a 0? Sim. Menos 6 mais 6 é igual a 0. Então, 0 é igual a 0? Opa, sim, com certeza. Claro que é. Então, essa equação aqui, ó, a raiz x uma linha de valor de menos 2 satisfaz a resolução. Ou seja, se eu jogar menos 2 aqui e resolver, vai dar 0. Com certeza absoluta, se eu jogar o menos 3 e resolver, vai dar 0 também. Ou seja, por isso que existem dois números que a gente joga aqui nessa fórmula, no lugar do x, que dá 0. Beleza? Então, existe um passo a passo. O primeiro passo é encontrar isso. O segundo passo é resolver delta. Então, vamos escrever aqui, ó. Segundo passo é o delta. E o terceiro passo é fazer a resolução das raízes. Então, aqui, ó, terceiro passo, raízes. Pronto. Isso é a forma de básico e como é que resolve. Para os amantes da informática, para quem não sabe Excel, Word, PowerPoint, eu dou uma dica. Existe o Excel e aí olha só como é que a vida é fácil. Muito fácil. Você tem aqui, ó, é lógico que no vestibular, gente, numa faculdade, para entrar, passar no Enem, você não vai ter o Excel ainda, né? Acredito que daqui a uns anos o mundo vai evoluir para esse tipo de coisa. Você vai poder usar o que você quiser para poder fazer a prova. Acredito. Por enquanto, o universo ainda é fraco. As pessoas têm a mente fraca ainda. Tem a tecnologia, mas não pode usar. Fazer o quê, né? Então, vamos lá, ó. Como é que eu faço isso aqui? Eu tenho a equação que é x ao quadrado mais 5x mais 6. Eu quero encontrar as raízes. Ora, eu montei aqui uma equação do segundo grau dentro do Excel. E eu tenho o valor de A? Tenho. O valor de A é 1. Tem o valor de B? Tem. O valor de B é 5. Tem o valor de C? Opa. É 5. E tem o valor de C? Tem. O valor de C é 6. Olha lá que bonitinha a resposta. Menos 2 e menos 3. A vida é muito fácil assim. Eu prefiro a vida assim. Tem gente que gosta de sofrer. Eu não gosto não. Vamos ver outra aqui para ver se minha fórmula resolve mesmo? Ó, vamos pegar essa outra equação aqui, ó, do exercício.
Exercício A. X ao quadrado menos 10x mais 21. Vamos ver se existe? Então, o A é 1, o B é menos 10 e o C é 21. Então, eu venho aqui na fórmula e faço A, B e C. O A é 1, o B é menos 10 e o C é mais 21. Pronto, joguei na fórmula. As raízes reais são 7 e 3. Pronto, resposta, bonito, desse exercício. Tá vendo? Bem facinho, mas para vocês precisam fazer assim, ó, usando isso aqui para resolver o Bhaskara. Beleza? Um abraço para todos vocês, espero que tenham entendido. É confuso, confesso, bem confuso, mas isso é algo que você aprende praticando. Não tem como aprender equação de segundo grau fazendo um exercício, 2 ou 10. Nesse caso, você precisa fazer um monte, bastante, gente. Por quê? Porque aí você vai aprender a fazer o passo a passo, vai decorar isso, vai entender o que é, como é que substitui uma fórmula, como é que calcula para não errar o passo a passo, porque não tem conta aqui difícil, não tem nenhuma conta aqui monstruosa. Aqui tem um passo a passo que você precisa aprender a fazer. É igual fazer uma receita de bolo, é igual fazer qualquer atividade diária. Você não aprende a andar de bicicleta andando uma vez só e fala, não, agora nunca mais esqueci. Não. Você só vai ficar bom andando de bicicleta se você treinar, praticar todo dia. Andando de cavalo, dirigindo. Isso aqui é igualzinho, por isso que eu fico irritado. Às vezes eu falo, matemática é difícil. Então dirigir é difícil. Não, mas dirigir eu entrei na autoescola e fiz 3 meses de aula, 1 ano de aula e costuma chegar na prova e ainda tomar pau na direção, né? E por que matemática você não pode praticar para ficar bom? Beleza? Fica a dica aí para vocês, treinem, estudem. Dúvidas eu estou à disposição. Abraço e até mais.